Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos estudar um texto do pastor Farley Monteiro Filho chamado Não Precisamos Viver Como Nossos Pais. Esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E olha, irmãos, antes de começarmos, antes de orarmos, antes de fazer qualquer coisa, quero aqui mandar meu abraço de ursa para você que é pai. Feliz Dia dos Pais. Ser pai é bênção, né? Os filhos são bênçãos. Então, quando você se transforma, quando nasce um bebê, nasce um pai. Então, parabéns para você, irmão, que é pai. Parabéns para você mesmo. Que o Senhor continue lhe abençoando, dando discernimento para que possa orientar os seus filhos em qualquer época da vida deles, tá bom? Bem, então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque hoje comemoramos o Dia dos Pais, que tu possas abençoar cada um deles. Abençoa também o meu marido, que é um excelente pai. Jesus, nós pedimos também que tu ministres ao nosso coração e nos ensine que nós não precisamos ser como os nossos antepassados, podemos ser melhores e cada vez melhores e melhores mais fiados no teu amor e seguindo os passos de Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí que nós vamos ler 24 versículos de Gênesis 26. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Nova Versão Transformadora, tá bom? Pega a sua Bíblia aí e cada um de nós vai lendo na sua versão e nós vamos nos entendendo, tá bom? Então, nós vamos ler quando Isaac mente para Abimeleque e porque eles acabam, brigando por causa de uso de água, né? Uma coisa bem estranha. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos ler. Nós vamos do 1º até o versículo 24, tá bom? Olha, uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a ele todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam nas regiões perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: Ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que você me disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter se tornado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele,
você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram fontes de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou aquele povo de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou este poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote. Pois disse: finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes, eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Bom, o versículo-chave é o 24, que diz: e apareceu-lhe o Senhor naquela noite e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Você já se pegou em algum momento falando ou agindo como o seu pai? A maneira como a gente vive influencia o jeito que a gente o jeito que a gente é e o jeito que a gente acaba influenciando os outros. E os filhos da gente também fazem escolhas do mesmo modo que nós fomos influenciados por nossos pais, né? Às vezes a gente nem quer se parecer com os pais da gente, mas se pega repetindo falas ou ações ou pensamentos igual aos nossos pais. O ditado diz que é inteligente aquele que aprende com o erro dos outros e que não precisa cair no mesmo erro para aprender. Não diz assim, como é que fala? Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Infelizmente, o que acontece? Muitos filhos deixam de ouvir os seus pais e acabam repetindo os mesmos erros deles, né? Não quer ouvir, quer fazer do jeito deles. Mas muitas vezes você não ouve seu pai e sua mãe, os seus filhos não ouvem a gente e acabam cometendo erros que nós mesmos cometemos. E vão até justificando o que eles são ou o que nós somos, dizendo que eu faço isso porque meu pai já fazia, ou os filhos falam, eu faço isso porque você fazia, né? Inclusive tem pessoas que dizem assim, o fulano não tem nem moral para falar porque ele faz igual. A despeito da nossa história familiar, a gente hoje tem toda a liberdade para decidir o que a gente quer ou não quer fazer. Nós não tem uma bola de ferro no nosso pé que nós temos que repetir o que já foi vivido. Não, a gente escolhe. E a família de Isaac, assim como a sua família e a minha família, também não era uma família perfeita, né? E vamos combinar que tinham mentirosinhos ali, né? Então, neste capítulo aqui, o Isaac, ele faz duas coisas iguaizinhas ao pai dele. Uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Então, a coisa ruim é que ele mente como o pai dele mentiu, né? Nos versículos de 1 a 9, o que o Isaac faz? Ele botou a Rebeca na maior roubada, né? Porque ela poderia acabar tendo que casar com uma outra pessoa. Mas o que ele pensou? Eu saio da situação e boto ela. Então ele ficou com medo de morrer e botou ela na maior encrenca.
né? E se desse ruim para Rebeca? Olha que situação. E Abraão fez a mesma coisa na época dele, né? Ele também mentiu, não falou que a Sara era esposa dele, por quê? Com medo de morrer. Então o filho acabou repetindo o erro do pai. Agora lá para frente da nossa leitura, lá para o versículo 18, o que acontece? O Isaac, ele vai reabrir os poços que o pai dele tinha cavado. E ele faz o quê? Ele dá os mesmos nomes, ele não dá nomes diferentes. Ele mantém aquele nome como se fosse assim, eu estou honrando meu pai. Meu pai abriu esse poço. Então é ele que pertence à honra, foi ele que fez o sacrifício de abrir. Então ele reconhecia que aquele poço foi uma dádiva, foi uma coisa que Deus deu para ele, que o Senhor deu para ele. E quando ele reabriu aquele poço, ele estava resgatando a memória do pai dele. Então foi uma coisa boa que ele fez. Então a gente está falando tudo isso para dizer o quê? Olha, o dia de hoje é o dia dos pais, né? E a gente lê isso aqui com o objetivo de entender que nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para fazer escolhas boas, escolhas que possam honrar aos nossos pais e abençoar a família e abençoar os filhos. Então nós vemos aqui um exemplo de uma coisa ruim e uma coisa boa que Isaac fez, né? Então que nós possamos pedir ao Senhor que façamos escolhas sempre pautadas na palavra dele, sempre escolhas que honrem os nossos pais, que realmente possam agradar ao Senhor, tá bom? E o nosso manancial termina assim, com uma pequena oração. Senhor, dê sabedoria a cada pai para que possam, por meio de suas vidas, honrar as gerações passadas e abençoar sua família e filhos. Obviamente, muitos de nós não temos mais pais, muitos não têm marido, né? Acabam fazendo papel de mãe e de pai. Mas o importante é o quê? Que nós possamos ter sabedoria para construir famílias melhores e não repetir os erros que já foram cometidos. Amém? Bem, me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, ó, parece um laço. E olha, irmãos, eu quero lembrá-los, como está em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, né? Não vai mais precisar viver como o pai dele viveu, cometendo os mesmos erros, ok? Eu me despeço aqui, deixando um abraço muito especial para cada pai. E lógico, né, com a minha palavra de ordem, que é gratidão.